eu tô bem aqui, na marca do pênalti, para falar para vocês que eu chamei muita gente bacana, eu chamei muitos craques para contar essa história para vocês sobre as memórias do Tupi Futebol Clube, que vem desde lá de 1912 até os dias de hoje. Eu chamei craques que vão resgatar essas memórias junto com a gente para deixar a gente na cara do gol dessas memórias. Moacir Toledo foi o maior ídolo da história do Tupi. Jogou entre as décadas de 50 e 70. Disputou 565 jogos, marcou 201 gols e conquistou 31 títulos. Toledinho faleceu em 2019, mas as suas histórias continuam enriquecendo as memórias do Carijó e a sua imagem está eternizada na entrada do Estádio Municipal Mário Helênio. O Toledo é um personagem, né, o maior artilheiro da história do Tupi e uma pessoa assim, muito simples, maravilhosa, que a gente encontrava no dia a dia, ria muito, fazia hora, ele escutava muito o programa que a gente tinha na rádio, a gente mandava abraço para ele. Era um personagem assim, né? E há alguns anos a gente teve a ideia de fazer na parceria que o Toque de Bola teve com a TV Câmara na época, os programas estão no YouTube do Toque de Bola, devem estar da TV Câmara também. A gente preparou um conteúdo interessante da história do Toledo, junto com a Mônica Valentim, produtora, com o Wallace, jornalista, que trabalham conosco, com o filho dele também, alguns recortes de jornais e pesquisa e coisa que a gente sabia também, e levamos para fazer uma entrevista, né, na gravação era feita no Centro Futebol Zico, e a gente foi perguntando coisas para ele. Rapaz, você quer saber de uma coisa? Futebol é tudo, não adianta você querer. Se fosse assim um cara que sabe matemática, arrumava e jogava bola. Futebol é a coisa mais simples. A gente foi contando histórias, né? Ele contando que quando ele foi treinar no Flamengo, essa é uma das melhores, que ele foi treinar no Flamengo com outras pessoas, que estava lá na concentração, e ele muito simples, né? Dizendo que nunca viu aquilo, tanta fartura numa concentração, que eles resolveram fugir da concentração porque tinha jogo do Tupi aqui, né, no outro final de semana, e era um clássico, e eles conseguiram um plano de fuga, sair da concentração do Flamengo na época para jogar aqui. Aí fomos lá pro Morro da Viúva, e nós tínhamos jogo Tupi Esporte Final. Aí nós ficamos lá nesse Morro da Viúva, aí nós três falamos, ó, vamos despistar, né? Saímos, o Ramalho era polícia, né? Ele conhecia aquele negócio. E dali ele arrumou, chamou um carro, nós fomos para a rodoviária. Acho que até hoje o Flamengo está procurando 3 jogadores lá. Fugiu do Morro da Rio. Tem a história que ele conta também, não lembro se ele falou no programa, tem que ver, que quando o Pelé veio jogar aqui, na época que o pessoal fala muito, o pessoal mais antigo das seleções, Juiz de Fora representava a seleção mineira, e o Pelé veio jogar, só que o time de Minas era fantástico também, que eles não conseguiam entrar no estádio do Esporte, de tanta gente que tinha. Fomos jantar no Pigalle. Até era um dos melhores restaurantes, coisa que eu não podia frequentar, mas como jogador, a seleção, fomos para lá. Na volta, que passava ali chegava no Palácio da Saúde, não passava ninguém, nem nós. Aí a polícia veio e falou, ó, se não passar os rapazes aí que vai julgar, então não vai ter jogo. Aí foi uma confusão pra gente entrar, então entramos, mudamos a roupa, olha bem quem que era o Pelé. Quando começou o jogo, sinceramente, ele saiu correndo com a bola, e o Hélio era o goleiro nosso. Ele não tocou na bola e a bola entrou. Ele entrou sem tocar na bola. Eu não sei como, mas ele foi fazendo aquele negócio e a bola entrou. E a famosa foto do Toledinho com o Pelé? O caso que você me perguntou da foto, nós estávamos jantando e teve um alvoroço do lado de fora, assim. Aí falou, o que houve lá fora? Será que foi briga, não sei o quê? Não, era o Pelé que estava na porta e ele entrou com essa foto aí na mão. E nós estávamos sentados jantando, aí ele perguntou, cara, onde é que está aquele lourinho lá que me encheu a paciência dentro do campo? Aí ele chegou perto de mim, eu tinha que ficar, ajoelhar não, né? Porque eu acredito que não, você ajoelha só perto de Jesus Cristo. Mas é o rei, né? Mas aí ele falou, ó, rapaz aqui, ó, eu gostei do time de vocês, não só a mim, né? Ele falou em geral. E
Essa foto aqui, para mim, eu tenho milhares de fotos. Toma, essa foto é sua. É a história dessa foto. Um cara de Pelé chegar a entregar uma... Hoje em dia eles ficam doidos que ele vai em qualquer festividade, ele não pôde nem ir, quase, ou não foi na Copa, porque ele estava com problema. Isso. Mas era um cara assim, além de ser, para mim, o melhor jogador que eu já vi jogar na minha vida, um cara educado. A gente não pode esquecer do Moacir Toledo, que tem uma história inesquecível com o Tupi, mas também muito polêmica, porque o Toledino era um jogador tranquilinho, um jogador educado, ele era provocador. Então a gente sabia que aquelas bolas na área, ele passava a mão no bumbum dos jogadores, né, para o cara retrucar e ser expulso, né, principalmente naquelas jogadas de área. Então tinha muito disso naquela época. Tive um título no Juiz de Fora, foi o cara mais expulso. Por incrível que pareça, o cara falava como que você pode ser uma coisa fora do campo e dentro do campo é outro. Então, é negócio de puxar calção, é aquele negócio de jogar areia no cara. Então, isso aí já vem da época. Quando a gente conversa sobre futebol, sabe que sempre vem uma resenha. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem um momento marcante para relatar para as pessoas, seja ela em campo, seja ela num momento de carreira profissional, mas todo mundo tem uma história bacana para contar. A gente começa com o Ailton Alves, que resgata uma memória para a gente lá de 2006. Para ser mais preciso, de 28 de maio de 2006. Foi épico e quase inacreditável. Teve o jogo do Milagre contra o Juventus, né? Aquele jogo também, se você contar, as pessoas duvidam o que aconteceu aquele dia no Marelene, né? O Tupi precisava vencer por 2 gols de diferença, o Rio Branco teria que vencer o Mamoré, né? E o Uberaba não podia vencer o Valério. O Valério já estava eliminado, o Uberaba estava com um grande time, né? E não, eram 3 resultados praticamente impossíveis. O Tupi precisava de um milagre. O goleiro e o técnico do Juventus chamava Milagre, né? E para piorar as coisas, o Tupi teve um jogador expulso, Felipe Surian. Felipe Surian, que depois foi técnico. Então o Tupi precisava de 2 gols. 2 gols e os demais resultados. Eu estava na beira do gramado. O Alain pede substituição ao Zé Luiz, o técnico do Tupi era o Zé Luiz. O Zé Luiz falou, não, segura aí, nós temos que fazer mais um gol. Já estava 2-1, né? O Alain meio assim, desconsolado, que ele não aguentava mais correr, né? Na hora que ele virou para o campo, tá, o Ronaldo estava com a bola, ele correu em diagonal, recebeu e fez o gol da vitória. Aí não bastava, né? 3-1, fizemos a nossa parte. Aí o jogo de Uberaba foi atrasado, isso sempre acontece no futebol, né? Nós assistimos o jogo pelo rádio, o jogo de Uberaba pelo rádio, até que 0-0 lá classificou o Tupi. Uma coisa impressionante o que aconteceu aquele dia, que tipo assim, as pessoas foram da euforia à euforia. Não tinha onde passar da euforia. Nem quando o Tupi foi campeão brasileiro, que para mim vamos dizer assim, os confins da glória, Carijó, né, lá em Recife, teve uma emoção coletiva tão... 1.792 pessoas estavam naquele dia lá na coisa. Que daquele dia em diante, eu inclusive escrevi o texto para a tribuna, falando que aquela era a elite Carijó. Eu não sei se na época o Ricardo achou essa história que ele me contou tão bacana, mas hoje ele relembra sorrindo como algo folclórico que aconteceu com ele. Eu cheguei a ser preso aqui no Estádio Municipal, eu fui detido aqui no Estádio Municipal, num jogo entre Tupi e Associação Atlética Paraisense de São Sebastião do Paraíso, jogo que não valia quase que nada. Também nós tínhamos na Rádio Solar uma calça vermelha e uma camisa laranja, parecia até entregador de gás, né? Da Supergás Brás. Mas era muito famoso o nosso uniforme com patrocínio da Kaiser. E eu, ao passar pelo portão, com o microfone na mão, todo com a indumentária da Rádio Solar, o policial que estava me perguntou o que eu ia fazer ali. Tipo assim, passear ou entregar gás. Estou transmitindo, fazendo as entrevistas, daqui a pouco tem um subtenente ao meu lado, quero falar contigo. Eu falei, pois não, o senhor está detido, o senhor está preso porque o senhor desacatou meu policial. Eu falei, perfeitamente, vamos lá. Aí fui para a sala da administração,
com os policiais. O Ivan Elias estava nessa transmissão e falando durante a transmissão, o Ricardo foi preso. E aí contato com a direção da rádio, com o Paulo César Magela, com a Beth Carvalho, que era a nossa diretora. Aí fizeram contato e na época o capitão Ciro, né, que depois foi coronel, que intercedeu aí com o tenente Domingos. Vocês estão doidos de prender o Ricardo? Solta o Ricardo aí. Aí soltaram o Ricardo. O nosso Piquitito lá de São Sebastião do Paraíso, que hoje é narrador da Rádio Itatiaia, transmite jogos do Cruzeiro também, ele mais o Jonas, o repórter dele, falou, se não soltar o Ricardo, ninguém transmite jogo. Aí fizeram aquele movimento, aí soltaram o Ricardo aqui no Estádio Municipal. E falando em história folclórica e em Paulo César Magela, olha só essa história que ele me contou. O Tupi ia jogar contra a Alfenense, pelo Campeonato Mineiro. E havia a suspeita de que o time da Alfenense, precisando se classificar, iria usar todos os atributos possíveis, inclusive doping. Havia essa suspeita. E aí foi feita uma observação, uma matéria na TV Globo, Juiz de Fora, falando dessa possibilidade do time lá jogar meio esquisito. O resultado, nós fomos transmitir o jogo, a rádio. Quando chegamos na entrada da cidade, o campo da Alfenense fica logo na entrada da cidade. Tinha lá uma faixa lá dizendo: o povo de Alfenas repudia a imprensa de Juiz de Fora. E aí, quando chegamos na porta do estádio, o seu Manuel, que era o presidente do Alfenense, perguntou se a gente era da TV Globo. Nós falamos, não, nós somos da rádio. Ah, bom, senão vocês não entrariam aqui. Bom, primeiro episódio, o médico que o Tupi pediu da federação para poder fazer o antidoping foi expulso do campo. Não deixaram ele fazer o exame. Não foi feito o exame. Quando os times entram em campo, eu estou na cabine, tinha um cidadão daqui, 3x4 na minha frente, assim, como segurança. Eu achei que era para segurança nossa, né? Só que em vez de olhar para o campo, ele estava olhando para mim, ficou de frente para a minha cabine, assim. Aí ele falou assim, eu vim acompanhar a sua narrativa. Acompanhar a minha narrativa? Beleza. Mal começou o jogo, a Alfenense já fez o primeiro gol. Terminou 5-2 para a Alfenense. Mas já fiz o primeiro gol e eu gritei, gol! Porque eu estava só de Juiz de Fora, a favor do Tupi. Então, aquele gol curtinho, né? Aí ele fez um comentário que eu acho que marcou parte da minha história também no rádio. Estica o gol, Moreno. Ou seja, eu tinha que esticar o gol e ele assim, eu estico o gol e eu gol da Alfenense. Quer dizer, pelo pessoal que estava ouvindo aqui em Juiz de Fora, quando eu estiquei o gol, achou que era gol do Tupi. Só que no final, gol da Alfenense. E assim foram 5 gols. O resultado, eles acharam que eu estava torcendo contra o Tupi pela Alfenense lá. Mas foi esse segurança que me convenceu a fazer essa transmissão desse sentido. Tem uma história que foi uma das mais inusitadas, uma das mais absurdas, uma das mais folclóricas que já aconteceu no futebol brasileiro. Adivinha com qual time? É claro, com o Tupi. Mas essa eu vou contar para vocês na semana que vem. E esse foi mais um episódio do Resgatando Juiz de Fora. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa vez a gente está trazendo para vocês uma série a respeito do Tupi Futebol Clube. O Carijó desperta paixões aqui em Juiz de Fora. Algumas histórias folclóricas, algumas outras inusitadas e que foram para todo o futebol brasileiro. Não ficou restrito apenas aqui em Juiz de Fora. Eu espero vocês na semana que vem para a gente continuar resgatando essas memórias juntos. Vocês podem assistir no canal 35.1 da TV aberta às 2 horas da tarde, ou então vocês podem ir lá no YouTube, no canal Câmara Municipal JF, para assistir quando você quiser.